Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. No dia de ontem eu fiz um vídeo a respeito do Neymar e da Copa do Mundo. Confesso que eu usei imagens da Cazé TV e de um modo desproporcional, tá? O vídeo foi bloqueado. O próprio YouTube, tá? Ele detecta que eu usei essas imagens e ele mesmo tem uma ferramenta para retirar as imagens que não podia ser usadas, tá? Então o vídeo ficou ali bloqueado por um tempo, consegui remover as imagens, né, pela ferramenta do YouTube e o vídeo foi liberado. Porém, gente, quando você tem ali, não é uma punição, tá? Mas o algoritmo pega você usando as imagens de um canal que tem direitos autorais, não um canal como o do Vidente de Anguera, por exemplo, né? Que ali ele não tem os direitos autorais, ali é público e o direito é do YouTube. Mas quando você tem um canal como a da Cazé TV, é muito complicado, tá, gente? Então, mexe no algoritmo. E o vídeo não tem nem 100 views ali, é um vídeo sobre a Copa do Mundo, o Neymar, que deveria ter ali, sei lá, 500 views, e não tem nem 100 views porque o YouTube acaba não entregando o vídeo, na verdade, acaba não dando relevância por causa do uso indevido dessas imagens. É lamentável, né? Mas enfim, o YouTube, é difícil trabalhar com o YouTube, com o algoritmo do YouTube. Hoje vamos falar sobre o vidente de Anguera, o Pedro Regis, que saiu do armário. Finalmente, Pedro Regis sai do armário e confessa que é sede vacantista, tá? Então nós estamos diante de uma aparição mariana, que não é uma aparição reconhecida pela igreja, uma aparição que tem vários problemas, uma aparição que não passa em nenhum dos crivos da própria igreja para o reconhecimento da aparição, portanto, é uma falsa aparição, tá? E estamos diante de uma aparição sede vacantista, até porque tem elementos dentro das mensagens de Anguera, elementos sede vacantistas, como o próprio Pedro Regis dizendo que tem mensagens dizendo que um dia a igreja andará sem Pedro. Isso é uma mensagem sede vacantista, tá, gente? Pedro Regis sempre falou que não era sede vacantista, que apenas criticava o Santo Padre, enfim. Vamos aqui pegar as características de um sede vacantista, tá, gente? Hoje tem várias modalidades do sede vacantismo. Porém, as principais características do sede vacantismo, quais são as principais? A negação da legitimidade dos papas recentes. Ah, mas o sede vacantista ele não acredita em nenhum papa depois do Concílio Vaticano II. Não é bem assim. Tem sede vacantista que acredita, por exemplo, no Bento XVI como Papa. Tem sede vacantista que acredita no papado até Bento XVI, até São João Paulo II. Tem uma briga ali se Pio XII era ou não era Papa, tá? Enfim, né? Então, o fato de você não ter um Papa como legítimo, seja ele qual for, já é o sede vacantismo, tá? Então, olha, eu acredito que Bento XVI foi Papa, mas São João Paulo II não. Sede vacantismo. Eu acredito que São João Paulo II e Bento XVI foram papas, porém o Papa Francisco não foi. Sede vacantismo, tá? Ah, mas eu acredito que o Papa Francisco foi legítimo. Tudo bem, mas você presta obediência a ele? Não, não presto. Então você é um sede vacantista, tá? Então, o primeiro item, a primeira característica, a negação da legitimidade dos papas recentes. Segunda característica, a rejeição do Concílio Vaticano II. Gravem isso que eu estou falando, tá? Então, um sede vacantista ele entende que o Concílio Vaticano II ensinou erros que são incompatíveis com a fé católica. Especialmente, né,
em temas como liberdade religiosa, ecumenismo e diálogo interreligioso, tá? E um dos argumentos que os sedevacantistas eles usam é o argumento de que o concílio não foi dogmático e foi apenas um concílio pastoral, sendo um concílio pastoral, segue quem quiser. Não é assim que a igreja ensina, tá? Por exemplo, qualquer carta pastoral você tem a obrigação de seguir, é o ensinamento da igreja. A única diferença é que aquele ensinamento, dentro, por exemplo, de uma carta pastoral, um concílio pastoral, aquele ensinamento pode ser modificado futuramente, pode ter um outro entendimento, porém o que foi decidido ali tem que ser seguido e aceito, faz parte do magistério, tá? Então a segunda característica é a rejeição do Concílio Vaticano II, gravem isso que eu estou falando, tá? Terceira, afirmação de que o Papa pode perder automaticamente o cargo por heresia, tá? Ele, de um modo errôneo, tá? Eles se baseiam em interpretação de autores como São Roberto Bellarmino, né, Francisco Soares, Caetano, enfim. Só que é uma interpretação errada dos escritos desses, né, bispos, padres, doutores. Eles interpretam de modo errado o pensamento. O Papa não cai em heresia, tá? Nesse caso, o Papa só pode ser, presta atenção, o Papa só pode ser julgado por Jesus Cristo, que é uma autoridade acima dele, ou de um Papa que vem depois. Nunca pode ser julgado por um leigo católico, muito menos, né, por um leigo católico. Nem mesmo pelo clero, ele não pode ser julgado, só por uma autoridade acima dele. Crítica à reforma litúrgica, eu não preciso nem falar sobre o missal do Paulo VI, né? Questionamento das reformas pós-conciliares, tá? Eles criticam mudanças na disciplina sacramental, no direito canônico, na catequese e na organização eclesial, né? Pós-concílio Vaticano II, e comunidades independentes. Muitos grupos sedevacantistas não estão em comunhão com a Santa Sé e possuem bispos padres próprios, tá? É o caso agora, né, da Fraternidade São Pio X, que sagrou ali alguns bispos, 4, se não estou enganado. Alguns alegam a sucessão apostólica válida, né, embora sua situação canônica esteja irregular. Então aqui eu expus aqui 6 características, principais características de um sedevacantista, e eu quero que vocês se atentem à segunda característica, tá? Que é a rejeição do Concílio Vaticano II. Então, não precisa se enquadrar nas 6. Qualquer característica dessa, se você está se enquadrando nela, você é um sedevacantista. Prestem atenção agora nas palavras do Pedro Regis, vidente de Anguera, da falsa aparição de Anguera. Mas significa que no Concílio Vaticano II, que é um concílio pastoral, atenção, a palavra é essa pegadinha aí, que tem gente na igreja, não, tem que obedecer, por exemplo, a Fraternidade de São Pio X tem que obedecer o Concílio Vaticano II. Nem eu tenho a obrigação de obedecer. Nem a Fraternidade São Pio X, nem o vidente de Anguera tem o dever de obedecer um concílio, que é o Concílio Vaticano II, gente. Simplesmente porque colocaram na cabecinha dele, né, que o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral, é facultativo, segue se quiser. De onde tira isso? Eu fico me perguntando aqui, de onde o Pedro Regis tirou isso daí? Com certeza, algum sedevacantista, porque 80% dos seguidores de Anguera são sedevacantistas, tá, gente? 80% são sedevacantistas. Alguns sedevacantistas, como, né, alguns albuquerques da vida, colocaram este estrume na cabeça do Pedro Regis. Ele não sabe nem o que está falando, ele não tem entendimento do que está falando, não sabe a merda que ele está falando, né? Mas ele é sedevacantista, saiu do armário. Se eu não obedecer, não estou pecando, porque se é um concílio pastoral e não dogmático, então eu aprendi com o padre Paulo Ricardo isso. Não foi com o padre Paulo Ricardo isso daí, tá? Tiraram totalmente do contexto as palavras do padre Paulo Ricardo, essa é a realidade. Entendeu, meu irmão? Então, vamos ficar atento. Eu vou postar. O Concílio Vaticano II, pastoral. Ô Pedro, dogmático não. É dogma de fé o que foi definido no concílio?
concílio pastoral é uma coisa, um concílio dogmático é outra coisa, segundo Paulo Ricardo, né? Então, sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, todos têm que ser seguidos. Todos os ensinamentos pastorais da igreja têm que ser seguidos. A única diferença de um concílio dogmático, um ensinamento dogmático, né, uma doutrina dogmática e um ensinamento pastoral, é que o pastoral futuramente pode ser revisto, estudado, reanalisado. É a única diferença. Um dogma não. O dogma é uma verdade de fé e não vai ser modificado. Agora, o ensinamento pastoral futuramente pode ser revisto. Não quer dizer que não tenha que ser seguido. O Pedro Regis falou uma merda aqui. O problema é que ele ensinou isso aqui para quantas pessoas? Quantas pessoas viram essa live dele, ele falando esta merda? Quantas pessoas que viram essa live saíram falando a mesma merda para outras pessoas? Quantos sedevacantistas foram criados depois dessa live lamentável e herética do Pedro Regis? Essa que é a pergunta que eu faço. Dom Zanoni, todas essas almas que vão para o inferno, Dom Zanoni, bispo, arcebispo de Feira de Santana, todas essas almas que vão para o inferno, por causa dessa live do Pedro Regis, está na sua conta. Você vai ter que se explicar para Jesus Cristo lá no dia do final. Por que você é omisso? Faz vista grossa. Coisa lamentável, gente. De onde tiram isso daí? Que o Concílio Vaticano II é facultativo, segue quem quiser. De onde tiraram isso? Todos os ensinamentos da igreja fazem parte do magistério. Se é pastoral, dogmático, não interessa. Todos fazem parte do santo magistério. Todos têm que ser seguidos. A única diferença é que o ensinamento pastoral pode ser analisado, modificado, revisto. Mas enquanto não for modificado, analisado e revisto, você tem que seguir aquilo que foi ensinado. Tá? Porém, está aqui. Pedro Regis saiu do armário. Agora demonstrou claramente que é um sedevacantista. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.